A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu irmão, minha irmã, que me ouve neste momento. Nesse instante nós iremos estudar a palavra de Deus na nossa série de lição bíblica, cujo tema de hoje é A Bíblia é um livro confiável. Nós iremos basear o nosso estudo em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte, em nome de Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Palavras do apóstolo Paulo ao seu amigo, discípulo e filho na fé, Timóteo. Nós iremos nesse momento orar, pedindo a Deus a sua orientação, a sua graça, para que possamos, em nome de Jesus, tentar entender o que nós vamos estudar dentro desse tema da palavra de Deus. Amado e querido Deus, nós te agradecemos pela vida, pelo teu amor, pela graça do teu Filho, pelas consolações do teu Espírito, pela tua palavra, que é fiel e verdadeira, pelas tuas promessas que têm se cumprido nas nossas vidas, e te pedimos agora a sabedoria, a unção, discernimento e a graça para aprendermos a tua palavra. Nos ajude a ensiná-la, a transmiti-la debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Que todos aqueles que nos veem e que nos ouvem possam entender a palavra e crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, com perdão de nossos pecados. Dai-nos uma aula e um aprendizado abençoado, em nome de Jesus. Amém. Bem, meu querido e minha querida irmã, vamos então ao estudo da palavra de Deus. A Bíblia é um livro confiável? É a pergunta de hoje, ao qual nós tentaremos e iremos explicar dentro da nossa lição bíblica. Qual o objetivo que nós temos ao estudar um tema como esse? Refletir acerca da confiabilidade da Bíblia Sagrada e incentivar o estudante tanto a levar a sério aquilo que ela diz, como a praticar o que ela ordena. Esse é o objetivo da nossa lição de hoje. Na nossa introdução, temos as seguintes linhas. No estudo anterior, tratamos dos argumentos a favor da existência de Deus. Sim, podemos crer nele. Hoje, focaremos na confiabilidade da Bíblia. Esta é uma das obras mais conhecidas do mundo. Trata-se de uma coletânea de 66 livros que se dividem em dois blocos principais. O Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Há formas diferentes de enxergar a Bíblia pelas pessoas. Para muitos, ela é digna de crédito e repleta de verdade. Para outros, os textos bíblicos não passam de um acervo repleto de lendas. Uns veem a Bíblia como um livro sagrado, outros como uma literatura qualquer, né? Qualquer. Afinal, a Bíblia é ou não confiável? É o que nós iremos verificar hoje. O que ela diz realmente é a verdade? É sobre isso que trataremos neste estudo. Entendendo a fé cristã. O que nós entendemos quando nós dizemos que a Bíblia é um livro confiável, de que ela é a palavra de Deus, de que ela é inspirada por Deus? Então vamos entender isto que nós falamos. Não cremos que a Bíblia seja um livro qualquer, no mesmo grau de importância dos demais. Admitimos que ela foi escrita por homens, mas cremos que é a revelação proveniente de Deus. O escritor de Hebreus inicia sua carta seguindo esta linha de pensamento, né? Ao lembrar que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados por meio dos profetas.
Isso está em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele diz: ora, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras e de muitas formas aos pais pelos profetas. Neste mesmo sentido, apresentaremos alguns aspectos da confiabilidade da palavra de Deus. Ora, se Deus falou, e a Bíblia é o registro daquilo que Deus falou, então vamos analisar se isto é verdade e se ela verdadeiramente é confiável. Em primeiro lugar, quando nós falamos que a Bíblia é um livro confiável, nós temos que analisar alguns fatores que nos levam a isto. Em primeiro lugar, a Bíblia é confiável em sua inspiração. O que queremos dizer com isso? A Bíblia é um livro autêntico pela inspiração divina, pelo modo que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o primeiro fator que nós analisamos é que a Bíblia, ela é realmente a palavra de Deus, que ela é uma autêntica revelação de Deus a nós, porque as profecias bíblicas nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas sim que homens santos, segundo Pedro escreve na sua segunda carta, capítulo 1, verso 21, que esses homens santos foram levantados, separados e inspirados por Deus para nos anunciar a sua palavra. A palavra inspirado, que aparece no texto sagrado, tanto de Timóteo como de Pedro, é uma palavra grega chamada theos pineostos, que significa soprados por Deus. Esse termo indica a atividade do Espírito Santo na direção e na orientação dos autores das Sagradas Escrituras, de tal modo que o que eles escreveram foi exatamente o que Deus desejava que fosse escrito na sua palavra. Ou seja, esses homens foram separados por Deus para transmitirem a sua palavra. E o Espírito Santo soprou a eles, anunciou a eles justamente o que eles deveriam escrever e registrar como palavra de Deus. Existe um teólogo presbiteriano chamado Hermes Ten Costa. Ele observa 4 fatos que nós podemos analisar em termos da confiabilidade da Bíblia na sua inspiração. Ele observa que a inspiração da Bíblia ela é plenária. O que quer dizer isso? De Gênesis a Apocalipse, tudo foi registrado pela vontade de Deus. Que nada que foi registrado de Gênesis até o último capítulo do Apocalipse teve, a vontade humana imperando, mas tudo foi escrito pela vontade de Deus. Ele também diz que, além de plenária, esta inspiração ela é dinâmica. O que quer dizer isso? Deus não anulou a personalidade dos escritores que escreveram a Bíblia. Então, Deus não anulou. Eles escreveram as palavras de Deus, mesmo através das suas experiências e culturas, Deus os usou para colocarem aquilo que Deus queria na sua palavra. Então, ela é dinâmica. Deus não anulou a personalidade dos escritores que puderam usar suas experiências, suas pesquisas, suas aptidões e manter o seu estilo de falar, de escrever e de transmitir. Deus usou tudo isso para transmitir a sua palavra. Ele também diz que a inspiração da Bíblia é verbal. O que quer dizer isso? Deus se revelou por meio de palavras, e todas as palavras dos escritos originais da Bíblia são palavras de Deus. E que seus escritores anunciavam que estavam falando a palavra de Deus. Essa palavra, essa inspiração, além de ser verbal, que Deus realmente falou pela boca dos profetas e dos apóstolos, ela também é sobrenatural. Por quê?
porque esta palavra, ela produz efeitos, né, poderosos na vida do ser humano, transformando esse ser humano de uma velha criatura para uma nova criatura que crê em Cristo Jesus. Jesus mesmo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é confiável na sua inspiração, porque a sua inspiração é plenária, dinâmica, verbal e sobrenatural. A inspiração, essa inspiração plenária, dinâmica, verbal e sobrenatural, ela se restringe única e exclusivamente aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Somente nesses textos encontra-se a revelação escrita de Deus. Não é necessário nenhum acréscimo e nenhuma correção ou eliminação, porque tudo que foi escrito, o que foi falado, foi justamente aquilo que Deus gostaria que fosse falado e escrito. A Bíblia é a palavra final de Deus, a revelação completa dele à humanidade. Portanto, nenhuma outra obra existente é capaz de se equiparar à autoridade da Escritura. Sua inspiração atesta a sua confiabilidade. Quando nós estudamos a inspiração da Bíblia, como ela surgiu, como os homens de Deus falaram, nós chegamos a uma conclusão inequívoca de que a Bíblia verdadeiramente é inspirada por Deus. Um terceiro ponto que nós devemos analisar dentro desse fator da inspiração confiável da Bíblia é o seguinte: por ser inspirada, a Bíblia é também inerrante, ou seja, nas palavras que foram inspiradas, registradas, escrita e falada, não havia e não há erro. Isso significa que a Escritura não possui erro nos seus autógrafos originais. Se é a palavra de Deus, não há inverdades em seus escritos originais, uma vez que Deus é verdadeiro e não pode mentir. Por isso que a palavra de Deus é chamada de palavra da verdade. Portanto, podemos crer na veracidade do texto sagrado e na sua inspiração. Muito bem. Se a Bíblia é confiável na sua inspiração, a Bíblia também é confiável na sua autoridade. Se ela é inspirada por Deus, se a origem dela está em Deus, então ela tem autoridade divina sobre a vida daqueles que creem, daqueles que confiam nela como palavra de Deus e sobre toda a humanidade. Muito bem, vamos ver isso. Por ser inspirado por Deus, a Bíblia é a fonte de autoridade divina. Isso a torna mais do que apenas boa literatura. Se pela inspiração a Escritura recebeu a sua autoridade, a canonização é o processo pelo qual ela recebeu sua aceitação definitiva pela Igreja. Entenda, a Bíblia não se tornou palavra de Deus porque foi aceita pelos homens. Ao contrário, ela foi aceita porque sempre foi a palavra de Deus. Por isso que ela é o que é. A palavra cânon que nós falamos, a palavra cânon significa vara ou cana de medir. Isso significa que alguns critérios foram usados para separar os livros que eram sagrados dos que não eram sagrados, dos que eram palavras de Deus e dos que não eram palavra de Deus. A Bíblia constitui o cânon ou a medida pelo qual tudo mais deve ser avaliado por causa de sua autoridade divina. Há um estudioso da Bíblia chamado Hill, né, é o nome dele aqui em inglês, e Walton, que diz o seguinte: eles mencionam que alguns critérios foram usados para escolher esses livros sagrados. Então, eles mencionam os critérios que determinaram a canonicidade do Antigo Testamento. Quais foram os critérios que foram usados segundo
esses estudiosos, esses teólogos, esses homens que se dedicam ao estudo da palavra de Deus. Primeiro, inspiração e autoridade divina. Esse livro realmente tem provas internas de que ele foi inspirado por Deus. Autoria. Seus autores possuíam funções divinamente escolhidas de liderança como legisladores, juízes, profetas, sacerdotes e reis. Eles foram realmente chamados e escolhidos por Deus. Deus os separou, apesar de suas profissões, de seus status culturais e sociais. Eles foram realmente chamados por Deus. Eles receberam autoridade divina, como o profeta Jeremias e Isaías diz que tinham, como Davi, rei de Israel, falou que Deus havia chamado ele para compor salmos e melodias de louvores a Deus. Eles realmente foram chamados para pregar e ensinar sabedoria ao seu povo, como o rei Salomão. Todos esses critérios eram usados para constatar e comprovar se o livro escrito por esses homens eram de inspiração divina. Coerência interna dos livros. Esse era outro critério. As palavras que eles escreveram se contradiziam ou eram verdadeiramente harmônica, plena e completa? Tinham coerência naquilo que ensinavam? Coerência com a história, com a geografia, com a ciência, com a cultura, não é? Com as coisas que realmente eles conviviam e viviam. Esses livros eram usados constantemente pela comunidade ao qual as palavras haviam sido dirigidas. Essa comunidade considerava esse livro inspirado, com autoridade divina. Todos esses critérios eram usados para se levar em conta se um livro do Antigo Testamento era inspirado ou não. Claro que existe mais, mas nós estamos aqui dando apenas um resumo. Quanto aos critérios para a canonicidade do Novo Testamento, quais os critérios que eram usados? Nós vimos aqui, agora há pouco, os critérios do Antigo Testamento. Mas quais os critérios que eram usados para saber se um livro do Novo Testamento era inspirado ou não? Amisten Costa, ele destaca o seguinte: esse livro do Novo Testamento foi escrito por um apóstolo? Era essa a primeira pergunta. Os livros deveriam ter sido escritos por um dos 12 apóstolos ou por alguém que houvesse convivido com eles, para ser aceito como um livro inspirado do Novo Testamento. Por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, foi verdadeiramente Paulo que escreveu? Se foi, amém. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Quem foi Lucas? Lucas foi um discípulo de Paulo. Lucas foi um homem que acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias. Então, esses homens, se eles tinham esse convívio com os apóstolos, os seus escritos eram aceitos como inspirados. A aceitação e a utilização dos livros por parte da igreja. Esses livros eram usados, pregados, ensinados, falados, nas igrejas. A coerência doutrinária desse livro. O seu ensino era correto, era certo, não se contradiziam, eram corretos, batiam de acordo com o que dizia o Antigo Testamento, o ensino de Jesus, dos profetas e dos demais apóstolos, e por fim, eram realmente inspirados? É oportuno lembrar que a definição de cânon foi necessário para combater as distorções promovidas pelos falsos mestres. Porque, como nós vimos em lições anteriores, já na época dos apóstolos, alguns falsos profetas, falsos mestres, haviam se levantado e já estavam deturpando a palavra de Deus e escrevendo livros, cartas e epístolas que não tinham inspiração nenhuma. Muito bem. Um outro critério, um terceiro critério, dentro da autoridade e da aceitação dos livros da Bíblia é o seguinte: a aceitação oficial da Bíblia pela Igreja proporcionou a distinção entre os autênticos escritos apostólicos
e as produções heréticas, né? Quando os sábios da igreja se reuniram para juntar os 66 livros da Bíblia, e eles levaram em conta todos esses critérios que nós falamos, eles perceberam que esses livros que eles separavam era realmente a prova de fogo entre a verdadeira palavra de Deus e as heresias que haviam se espalhado no tempo dos apóstolos e no início da igreja. Essa definição ocorreu no Concílio de Cartago em 419 depois de Cristo. Portanto, sendo a Bíblia a fonte de autoridade, devemos aceitar tudo o que ela diz e obedecer a tudo o que ela ordena, levando em conta a sua correta interpretação. Ao confiarmos na Bíblia, demonstramos confiança no Criador que se revela por intermédio desta palavra fiel e verdadeira. Vamos então ver um terceiro critério sobre a inspiração da Bíblia e a sua confiabilidade. A Bíblia ela é confiável também nas suas evidências internas. Vamos ver isso, e externas. Para nos certificar da confiabilidade da Bíblia, podemos recorrer às evidências que atestam ser ela plenamente verdadeira e inspirada por Deus, no que se refere às evidências internas, isto é, aquelas que estão dentro da própria Bíblia. Encontramos o testemunho dos profetas. Eles sabiam que suas mensagens eram da parte de Deus. Por isso, dirigiam-se ao povo usando as expressões como: assim diz o Senhor, ouvi a palavra de Deus. Então, essas expressões demonstram que aquilo que eles falavam, que aquilo que eles estavam ensinando, não eram coisas da cabeça deles nem do coração deles, mas eram palavras autorizadas, mandadas e faladas por Deus. Os apóstolos também tinham convicção de que ensinavam as palavras inspiradas de Deus, dirigidas pelo Espírito Santo. Eles também colocavam os escritos do Novo Testamento no mesmo nível de igualdade do Antigo Testamento. 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. Jesus, por sua vez, considerava o Antigo Testamento como expressão fiel do conselho de Deus. Isso está em Mateus 4, verso 4, versículo 7, versículo 10, Mateus 11, verso 10, Mateus 15, verso 4. Por fim, temos as afirmações diretas das Escrituras. O Novo Testamento declara que toda a Escritura, como palavra de Deus, é inspirada, inerrante e infalível. Por isso, nós acreditamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e é digna de confiança. Vamos analisar agora algumas evidências externas, né, de que a Bíblia é um livro confiável. Em primeiro lugar, a evidência baseada na historicidade das Escrituras. Grande parte da Bíblia contém história e, por isso, é passível de verificação. No que diz respeito aos artefatos, desenterrados, por exemplo, nenhuma descoberta da arqueologia invalidou um ensino ou um relato bíblico. Ao contrário, essas descobertas refutaram os críticos, pois muitas delas comprovaram a existência da escrita nos dias de Moisés, a história e a cronologia dos reis de Israel e a existência dos hititas, povo até então mencionado apenas na Bíblia. As evidências das descobertas arqueológicas, ao contrário, ao invés de lançar descrédito à Bíblia, quando essas descobertas foram feitas no Oriente Médio, no mundo onde a Bíblia foi escrita, na cultura onde a Bíblia foi escrita, comprovaram-se fatos da história, da cronologia, da cultura, da escrita, dos costumes dos povos mencionados da Bíblia, da existência de povos que só então a Bíblia falava, como esses hititas. A Bíblia se comprovou pela arqueologia e tem se comprovado como
palavra de Deus. Em segundo lugar, a evidência da profecia. É outro fato que nós podemos usar como evidência externa de que a Bíblia é confiável e de que é a palavra de Deus. Nenhuma profecia incondicional da Bíblia a respeito de acontecimentos ficou sem cumprimento, como, por exemplo, citamos a época do nascimento de Jesus, conforme foi profetizado pelo profeta Daniel, no capítulo 9 do seu livro. A cidade em que ele nasceria, Miqueias, séculos antes de Jesus nascer, já havia profetizado que Jesus nasceria em Belém. E a natureza da sua concepção e do seu nascimento, conforme Isaías profetiza no capítulo 7, verso 14. Então, todas as profecias bíblicas em relação aos impérios, aos homens, a alguns fatos da história, têm se comprovado como veraz, como verdadeira, como verdadeira dentro do sentido do cumprimento e de um fato histórico de que a Bíblia é inspirada e que é a palavra de Deus. Em terceiro lugar, dentro dessa evidência externa da inspiração e de que podemos confiar na Bíblia, em terceiro lugar, há a evidência da influência da Bíblia. Tem a evidência da arqueologia, a evidência da profecia, e agora nós vamos ver a evidência da influência da Bíblia. O livro mais traduzido, impresso em maior número de exemplares, que tem influenciado mais o pensamento da história da humanidade do que qualquer outro livro, é a própria Bíblia Sagrada. Que eu diga ao Ocidente, toda a cultura ocidental está fundamentada, baseada na cultura judaica cristã, da onde se originou a palavra de Deus. Então, este livro tem influenciado povos e nações de todas as épocas, de todos os continentes, de todas as culturas, entre todos os povos. Então, a influência da Bíblia é muito grande no pensar, no falar e no proceder dos homens na face da terra. A Bíblia tem transformado vidas, e vidas têm sido tocadas por elas e mudadas. Nós temos provas vivas dentro da igreja, no meio das nossas comunidades, de pessoas que foram libertas, que foram transformadas, que mudaram de vida, que nasceram de novo, porque creram na palavra de Deus, receberam a palavra de Deus e foram transformados pelo poder da palavra de Deus. Nenhum outro livro na história humana tem uma influência tão grande como a influência da Bíblia. Em quarto lugar, há a evidência da manifestação de que a Bíblia é realmente um livro indestrutível. Por que falamos isso? Apesar dos perversos ataques que sofreu no decorrer dos séculos, a Bíblia tem resistido às investidas de seus adversários, sendo hoje em dia o livro mais impresso, mais divulgado e mais lido no mundo. A Bíblia é confiável em sua inspiração, em sua autoridade e em suas evidências, apesar das investidas dos críticos no intuito de colocarem dúvidas a respeito dos seus ensinos, continua a se firmar como palavra de Deus. Então, esses critérios que nós falamos, o critério das descobertas arqueológicas e históricas, o critério da profecia, o critério da influência, o critério de que a Bíblia, apesar de ser perseguida, ela continua firme como palavra de Deus, se cumpre aquilo que ela mesma diz, que seca-se a erva, passa-se a existência humana, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, por causa de tudo isto, é que nós chegamos à conclusão de que a Bíblia é a palavra de Deus e que nós podemos confiar nela. No nosso guia de estudo tem algumas perguntas que eu não vou responder, porque eu já respondi nos comentários que eu fiz. Aí em casa, aí onde você está, pegue a sua revista, a sua lição bíblica, e baseado nos comentários que estão escritos naquilo que nós falamos, procure responder
as perguntas que estão aí no nosso guia de estudo ou na nossa lição bíblica. Vamos então para a segunda parte da nossa lição, que é a aplicação, defendendo a fé cristã. A Bíblia é confiável. Creia no que ela diz. John Stott já disse que crer é também pensar. Cremos na veracidade da Bíblia. Não nos resta dúvida de que se trata da palavra de Deus inspirada e inerrante. Ela é detentora de autoridade divina, atributo ausente em qualquer outro livro, diz John Stott, que foi um grande teólogo da igreja do século passado, né? A nossa crença, contudo, não é cega, sem fundamentos. Confiamos no que a Bíblia diz, porque as suas evidências internas e internas são convincentes. Se cremos na veracidade da Bíblia, sabemos que o céu e a terra vieram à existência pelo poder de Deus, Gênesis 2, verso 4. Que o pecado nos separou do Criador, Romanos 3, verso 23. Que o sacrifício de Jesus valeu a pena, garantindo-nos a vida eterna e a reconciliação com Deus. João 3, verso 16, 1 Timóteo 2, verso 5. Que viveremos numa nova realidade em que o pecado e todos os males provenientes de sua ação não mais existirão. Apocalipse 21, verso 1 a 5. Creia em todas essas verdades, pois é a palavra de Deus que se diz e que é autêntica e inspirada, que te fala e que te promete. Então, se nós verdadeiramente cremos que a Bíblia é confiável, devemos acreditar no que ela diz, que o homem foi criado por Deus, pecou, caiu em desgraça, mas que Deus enviou Jesus como Salvador, resgatou o homem, voltou para o céu, vai fazer um novo céu e uma nova terra, e aqueles que creem na Bíblia, nas suas promessas e no Deus da Bíblia, e o recebe como seu único e suficiente Salvador, participarão com ele nessa nova etapa da existência humana. A Bíblia é confiável, faça o que ela ordena. A Bíblia possui autoridade divina. Isso significa que é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a base pelo qual todas as coisas são julgadas. Não custa relembrar as palavras do apóstolo Pedro a respeito da inspiração do texto sagrado, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A autoridade da Bíblia tem algumas implicações sobre a nossa vida. A primeira é que devemos aceitar o que ela diz e obedecer o que ela ordena. Isso é uma veracidade. Faça isso, obedeça o que a Bíblia diz. Quando levamos esse princípio a sério, demonstramos que amamos a Cristo, que somos sábios e que vivemos, verdadeiramente as suas promessas e alcançaremos a felicidade. Então, meu irmão, minha irmã, por tudo isso, nós podemos agora responder com segurança, com base. A Bíblia é um livro confiável? Podemos dizer com toda gana da nossa alma, com toda a fé do nosso coração, com toda a certeza da nossa existência, de que sim, ela não só é confiável, como é também a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, esse livro que você tem aí à mão não é um simples livro, mas é a palavra de Deus, que é confiável em sua inspiração. Por isso que nós devemos crer nela, porque ela realmente é a palavra de Deus. Que o bom Deus possa lhe abençoar, que você possa estudar cada dia mais a palavra de Deus,
que você fique na paz do Senhor Jesus e que você a cada dia, ao estudar, ao ler e praticar a palavra de Deus, você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o bom Deus te abençoe e que você sempre ande com Ele e esteja com Ele para a glória do seu santo nome. Neste momento nós vamos orar e agradecer a Deus pela lição de hoje. Amado e querido Deus, nós te agradecemos por esta lição, te pedimos que abençoe as nossas vidas, que a cada dia a fé venha pelo ouvir e ouvir a tua palavra, que nós possamos crer, confiar, entender e praticar a tua palavra, e que a cada dia o Espírito Santo nos ilumine, nos dando inspiração, sabedoria e unção para estudar, ler e praticar a tua palavra. Perdoa nossos pecados, abençoa aqueles que estudaram conosco, aqueles que nos ouviram e viram, que esta palavra possa ser semeada nos seus corações e que ela cresça e produza frutos para a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Que Deus lhe abençoe, que a graça de Cristo permaneça com você e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos das igrejas da região da Geral. Um prazer imenso poder compartilhar com vocês um pouco do que Deus está fazendo aqui no país do Peru. Sou o irmão Maurício, missionário da Igreja Adventista da Promessa, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco, através do testemunho da nossa irmã Rosa, do que Deus está fazendo, do que Deus fez na vida dela. Hermana Rosa, por favor, querida, nos cuente como foi tua experiência com o Senhor Jesucristo. Bendiciones, hermanos, saludos. Bueno, mi experiencia de verdad ha sido un cambio al 100%, porque desde que yo entregué mi vida a Jesucristo, Dios ha cambiado mi vida completamente, un 100%. Anteriormente yo estuve prácticamente sirviendo a otros dioses, arrodillándome a imágenes, estaba asistiendo a un portal espiritista de brujería, santería, estaba metida en un mundo del alcohol, de bailes, otra cosa totalmente a lo que estoy viviendo ahora. Gracias a Dios, ahora para mí siento que soy otra persona. Ya tengo un bebé llamado Isaías, mi esposo Pablo, y de verdad siento que soy otra persona prácticamente porque Jesús ha cambiado mi vida, un 100%. Glória a Deus, que maravilha. Hermana Rosa, o que você poderia falar para os irmãos, uma palavra de incentivo a respeito desta obra aqui em Peru? O que tu pensa, Rosa, sobre esta igreja? La obra que esta iglesia está haciendo acá en este país, hermana Rosa. Bueno, de verdad, a mí en particular la iglesia Misión Promesa me ha ayudado muchísimo en todos los sentidos, desde las oraciones del pastor, de los hermanos, el apoyo, siempre nos han estado ahí apoyándonos en la pandemia que empezó. Hemos siempre tenido el apoyo del pastor, de los hermanos, siempre han estado ahí en todo momento. Y de verdad, bueno, les digo a los hermanos que siempre han apoyado las misiones, las iglesias de todos los países, que sigan aportando con las iglesias, que sigan apoyando, porque de verdad esto es una gran ayuda en todos los sentidos para nosotros. Y bueno, que sigan adelante, que Dios los bendiga y que Dios les multiplique todo lo que ustedes aporten y se los regrese grandemente. Amém, meus irmãos. Nós agradecemos a vocês o apoio, as orações, as ofertas. Que Deus continue abençoando vocês, porque Deus está fazendo coisas maravilhosas. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Vem orar, vem contribuir, vem proclamar. E assim, enfim, eles ouvirão.